Fala pessoal, meu nome é Arthur. Eu vim falar sobre o projeto que eu desenvolvi chamado Visualizador de Redes Neurais Biológicas, é orientado pelo professor Lucas. E antes de falar sobre essa integração entre Java e computação gráfica e os seus códigos, eu vou falar sobre a simulação real de sem aparelho, o comportamento de cada neurônio e com o aparelho que é também demonstrando o comportamento de cada neurônio. É, eu tenho aqui um exame, isso aqui é um exame de descendência, começando pelo grave, descendo para o agudo, e ele tem, então, a parte que eu tenho mais dificuldade em ouvir é a parte de médio e no final, que é a parte de baixo, que é o agudo. É, tem aqui um grafo, uma árvore de decisão. Cada bolinha, uma esfera, ela representa o neurônio. O aresta é a representação da sinapse. E cada neurônio tem as suas características, bora dizer assim, o seu valor e o significado dele. Então aqui eu tenho uma simulação sem aparelho. E na neurociência, para dar um valor para o neurônio, é chamado de limiar, e o valor dele é 0,7. Então, para ele disparar ou ter algum comportamento de ligação com outros neurônios, ele tem que ser igual ou maior do que 0,7. Então, temos aqui a demonstração da letra A, que é o som grave, e a letra B, o som agudo. Esses valores aqui, 0,25, são os valores que som grave, ele é um som que ele é meio lento, que qualquer pessoa consegue captar. E o som agudo, ele já tem um valor maior, que é 2 e a 4. Então é um valor mais rápido. Dificilmente alguém consegue captar. Então eu tenho aqui a letra A. Aqui tem a letra C e a letra D, que essa parte do meio é a parte de processamento. E esse processamento tem a letra C, que é alerta, que ele fica no tronco encefalo, que ele reconhece algum som. Opa, tá vindo em algum lugar um som. E aí vem a associação de sinais. Ele vai reconhecer aquele som como talvez um som de trator, ou um som de carro, ou a voz humana. E aqui no final tem uma reação humana, que é a parte de compreensão da fala. É porque quando uma pessoa vou dar um exemplo, o professor Lucas chama meu nome. Então disparou na letra A. E aí chega na letra C, alerta, tá vindo em algum lugar um som. E a associação é uma voz humana. Na letra E, é a compreensão da fala. Ele me chamou meu nome. Então, eu tenho uma reação motora, que é a letra F, se eu levantar a minha mão. Ou seja, a parte do cortócio motor, ela faz a parte elétrica, né? Ela parte para o músculo e eu levanto a mão e respondo presente. E a parte aguda também, ela é a parte de mais daquelas, bora dizer assim, apito no campo, ou então um passarinho cantando, e esse valor tem 0,1. Então, bora dizer que o passarinho está cantando e eu não estou ouvindo, mas ela está recebendo algum valor, mas um valor muito pequeno. Só que aí é, tem uma lei que é na neurociência, que é chamada a lei de tudo ou nada. Ou seja, se ela não recebe nenhum estímulo, ela morre aí. Não tem como ela passar pelo processamento e depois ter uma reação. Por quê? Porque por causa dessa deficiência, por conta desse detalhe. Então, essa vai ser a parte prática no final do vídeo. é, e vou passar para a parte já explicação do código.
Então, aqui eu tenho uma introdução que é a engenharia de software moderna. Existe que o profissional domine tanto a abstração de alto nível quanto a implementação de baixo nível. E esse projeto une os dois mundos, que é o Java, a abstração de PO, e o C++ com OPGL, que é o desempenho gráfico. Então, aqui temos a modelagem orientada a objetos, encapsulamento, herência e polomorfismo como ferramenta de design de sistema completo. O OpenGL, desempenho gráfico, acesso direto a rádios gráfico, gerenciamento de memória e pipeline de renderização em tempo real. Aqui temos a ponte, que é JNI, que ela é Java nativos de interface como camada de integração entre JVM e biblioteca nativa e habilitando interoperabilidade entre as linguagens. Aqui tem a parte problemática, que é a questão do aluno. Então, existe uma dissociação estrutural no ensino e na prática de desenvolvimento do sistema. A modelagem orientada a objeto e o sistema gráfico de infraestrutura são frequentemente ensinados e aplicados de forma isolada. Ou seja, eu não sabia que podia fazer a ligação entre os dois mundos, que é o Java e o C++. Eu pensava que o Java era uma só e o C++ era outra coisa. Então, eu não sabia se poderia fazer dentro do software, dentro de um programa, essa ligação entre dois mundos. E você pode fazer ainda mais. Colocar o Python, pode colocar outro tipo de linguagem. Então, essa visão que eu acredito que cada aluno ou alguns alunos não conhece e que tem essa dificuldade. Aqui tem o objetivo do projeto, tem um sistema de multicamada, que é a aplicação de Java, integração e renderização. Tem um motor gráfico nativo, a implementação de motor gráfico ser mais capaz de renderizar redes neurais em 3D com animação de disparo cinático. Ela só vai fazer um comportamento depois que ela atingir um valor, que é o limiar, que é 0,7. Ela tem que ser igual ou maior. E tem a ponte, que é a integração. E a formação sistemática, que fala sobre consolidar a capacidade do estudante de conceber. Então, ao longo desse desenvolvimento desse projeto, criando cada classe, cada valor dessas partes, porque primeiramente eu comecei com Java, eu não toquei nem C++, nem no JNI. Eu comecei só com os valores lá e dando um valor a cada variável e fui começando ali aos poucos. Depois eu fui passando pela pela JNI, depois passei pelo motográfico, que é a parte da parte 3D. E eu não fui na 3D, eu fui na 2D primeiro, e era só dois neurônios, que era A e B. E depois eu fui para a lista, ligação, depois coloquei a C, ligação de três mundos. Então, eu comecei do básico até a parte da esfera de 3D. Isso dependia de cada aula, de cada que o professor foi dando ao longo do tempo. E temos aqui a arquitetura da pirâmide, que no topo tem a aplicação Java, a classe, as suas classes, neurônio, gráfico, simulador, interface. Posso dizer que isso é o cérebro, a lógica do programa. A integração, que é a J é a ponte, né, que faz a camada nativa. E tem a renderização C++ do OpenGL, cromatográfico, sede e pupila de exercício, buffer e objeto 3D. Então, eu vou dizer que a parte da computação gráfica, de renderização de C++ e OpenGL, é o músculo. Então, eu preciso da parte lógica do Java para poder ter esse comportamento final. Então, tem essas três camadas, que são o Java gerenciador e as lógicas de domínio. Tem a integração que JNE traduz o tipo de Java para o tipo de C++. E temos a camada de renderização, que é C++ com OpenGL, executa pepino gráfico desenhado em nó e areia e efeito de disparo em tempo real. Aqui temos a sua classe, neurônio. Temos aqui o encapsulamento,
encapsulamento protege o estado interno, enquanto o método de receber estímulo implementa a lógica de limiar e propagação. Temos aqui a classe neurônio, o potencial. E esse potencial é o seguinte, ele tem que chegar ao valor, tem que ser maior, conforme eu vou apertando lá, 0,4, 0,4, aí ele vai recebendo esse potencial e dispara a ação. E esse potencial ele é igual a zero. Então, quando ele dispara, ele passa a ligação para o outro neurônio, mas ele volta para o valor neutro, ou seja, para o zero. Isso não faz sentido. Na regra da neurociência, esse valor ele só atinge uma vez. Depois ele passa para outra ligação e ele volta para o zero. Porque se ele continuasse naquele mesmo valor, ia dar, bora dizer que o nosso cérebro ia explodir. Tem uma parte encapsulamento, a lógica de grafo. E aqui temos a camada de computação gráfica. O conceito de motor gráfico, VAO e VBO. Tem um SED de GLSL, que a parte desse SED é a posição, que controla a posição, a cor e efeito do brilho nos disparos sinápticos. Tem aquela cor de dourado e a cor azul partindo. E, como eu disse, VAO, que é a parte do cortor, vertex array, né, objeto, que armazena a geometria de nó e areia do GPU, e a loop de realização dos cliques contínuos do update. Eu tenho aqui a função display, e aqui a integração. Essa chamada de Java é um mapeamento de JMI, execução de C++ e callback de JVM. É, O resultado esperado são a visualização dinâmica. Essa parte eu achei muito importante porque eu não entendia como que funciona um exame clínico. Então, eu comecei a entender desde o som até o comportamento de cada neurônio por conta dessa visualização dinâmica. Então, eu achei bastante didático e isso me ajudou a entender mais sobre a profundidade da minha própria audição. E também tem a compreensão de memória, algoritmo em tempo real e visão sistemática. Conclusão. Aprendizado baseado em projeto. Esse projeto demonstra que a integração de paradigma de Java, programação nativa e computação gráfica em um único sistema coeso é um caminho mais eficaz para preparar o engenheiro de software para desafios reais. A neurotecnologia, a simulação científica, os sistemas embarcados de alta performance demanda exatamente esse perfil, domínio teórico aliado à capacidade de implementação em múltiplas camadas de abstração. Então, essa parte é muito importante da cada desenvolvedor ou até mesmo o engenheiro, que na área da neurotecnologia, quando você trabalha com a área de saúde, você juntar esses dois mundos fica mais fácil para a interpretação do médico, mas também pode usar esses dois mundos em outra área, que é a agricultura, assim por diante. Então, eu vou mostrar a parte prática. Aqui temos é, o main, né, que eu coloquei um valor dentro dessas variáveis, os neurônios, tem suas classes, motográfico, que tem o nativo, né, que vai fazer a ponte, e o motográfico. Como eu vou fazer o estímulo da simulação do seu aparelho, eu vou colocar um valor na letra B1. É claro que cada comportamento do neurônio tem um valor, mas por enquanto vamos só usar isso aqui como simulação.
Aqui temos a letra A e a letra B, letra C e a letra D. C é a parte do processamento, como eu falei no início, que é alerta e outra associação, e a letra E já é um comportamento humano, é questão de compreensão e outra a reação motora. Bora dizer se eu escutei o trator, a letra A. Pronto, escutei. Ela foi para a letra C, letra D. Eu reconheci, veio um som em algum lugar e reconheci que é um trator. Já que eu reconheci, ela já foi para a parte da compreensão, eu compreendi. Um exemplo também, como eu usei sobre o professor, e a parte também da, da reação, de levantar a mão, presença. Agora a letra B, que é a parte aguda, do som agudo. Eu apertei aqui duas vezes, não teve nenhuma reação. Como a letra A eu apertei quatro vezes, eu vou apertar de novo. Bora dizer que eu estou ouvindo um apito no futebol, ou então um passarinho cantando. E aí eu vou apertar de novo, passarinho cantando, quatro vezes. Ele percebeu, teve o comportamento, mas não, não teve nenhuma reação. Ou seja, ela praticamente morreu aí. Agora eu vou fazer a simulação com o aparelho. Vou voltar para o 4. Com o aparelho eu escuto tanto o som agudo, tanto o som grave. 100% praticamente. É, tá. Estou escutando com o aparelho agora. E é assim que acontece. Eu escuto todo tipo de barulho. Pode desde o agudo, o teclado, tudo ao mesmo tempo, uma pessoa falando perto, tanto longe, barulho de ar-condicionado, e fica o tempo todo assim. Por isso que às vezes quando você usa um aparelho a primeira vez, dá dor de cabeça, porque o nosso cérebro recebe bastante estímulo. São diferentes ao mesmo tempo. Então, é, é isso. Praticamente, esse foi o exemplo desse projeto. Agradeço pela atenção. Obrigado.